Bom, vamos falar então sobre princípios. O que é viver por um propósito? Princípios de uma vida com propósito. Vamos ler comigo esse texto? Tem como ler comigo? Então vamos lá. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa de água que se havia juntado, ele chamou de... E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta de todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam semente, conforme suas próprias. E assim aconteceu. Qual é o primeiro princípio que eu vejo nesse texto aqui? É que Deus criou primeiro o propósito antes de criar você. Quando você olha para aquele texto que a gente viu, no finalzinho do texto está escrito assim: árvores cujos frutos produzam sementes, conforme a sua própria espécie. Para Deus criar a árvore, né? Vem aquela coisa de dizer, quem vem primeiro, a galinha ou o ovo, não tem aquela pergunta? É a mesma coisa aqui, é o mesmo princípio. Deus então, para ele criar a ideia de árvore que dê fruto, ele não criou a semente primeiro. Ele idealizou a árvore e aí então ordenou que a árvore que ele plantou desse a semente da própria espécie. Sabe o que significa isso? Que antes de você nascer, Deus criou o seu propósito. Ele sabia o que você ia ser, o que você ia realizar. Ele sabe exatamente o que vai acontecer com a sua vida lá na frente. Então ele idealiza você, e aí vai lá na barriga da sua mãe e diz assim: nasce agora essa pessoa linda, maravilhosa, poderosa, que eu vou colocar na terra para esse propósito que eu tenho gerado. Quem entendeu o que eu disse? Vire para a pessoa que está do lado, diga aí para ela assim: Deus criou primeiro o seu propósito, depois ele criou você. Outra coisa interessante, vamos ver esse texto. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, com vastos e profundos os teus conhecimentos. Salmo 139. O que a Bíblia está falando aqui? Que Deus, quando criou a mim e a você, Ele escreveu os dias da minha vida, o meu propósito, lá na frente, na minha existência. E aí fica aquele pensamento: bom, onde é que Ele escreveu? Hoje a ciência já descobriu que você tem tudo, diga comigo, tudo, anotado como registro de informação numa coisa chamada DNA. Diga comigo, DNA. O DNA, ele é um banco de informações, um registro, como se fosse um computador, que ele tem todo o registro seu, como você vai funcionar, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, muitas das suas capacidades, elas vêm de forma genética. Muita coisa que hoje você percebe que é um dom, um talento seu, fluiu de dentro de você pelo DNA. Então Deus, quando te projetou, vamos juntando as pecinhas desse conceito que eu estou criando junto com você. Primeiro Deus pensou no que você ia ser. Depois Deus pegou os seus dias, sua capacidade, e colocou em você tudo aquilo que Ele precisa para cumprir o propósito. Mas pastor, eu não sei de que eu sou capaz de fazer, eu não sei exatamente com que Deus vai me usar. Não se preocupe, Ele sabe e já botou tudo dentro de você. Ele sabe exatamente como Ele vai usar você, de que jeito vai usar, quais são as habilidades que Ele necessita. Então Ele colocou tudo dentro de você. Ninguém precisa pegar uma semente de manga e dizer para ela assim: dê manga, dê manga, dê manga, porque ela sabe que vai dar manga, basta regar e vai dar manga. Deus colocou todos os nutrientes dentro daquela semente para que ela gere a árvore de manga. Você foi construído por Deus a partir do DNA, para que você tenha tudo o que precisa para você ser um sucesso. Peraí gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu falei para uns 5 só aqui. Repete comigo: Deus, quando pensou em me fazer, Ele desenhou todo o sucesso, toda vitória, toda felicidade, lá no futuro, dentro de mim. E registrou isso no meu DNA.
Aleluia, eu me empolgo com esse negócio. Agora sim, talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu não dei um glória a Deus mais forte, porque eu não sei direito o que é DNA. Eu acho que esse negócio de DNA é um negócio muito complicado, então eu não entendo isso. Pois agora eu vou explicar a você, e eu tenho certeza, se você não deu glória a Deus antes, agora você não vai fugir de dar um glória a Deus bem forte. E por que eu estou dizendo isso? Porque o segundo princípio é o seguinte, Deus criou primeiro o propósito, e depois Deus criou você para o propósito. Então, quando Ele idealizou você, Ele criou um propósito, um sonho, um futuro. Mas quando Ele te fez exatamente capaz de cumprir aquele propósito. Em outras palavras, ninguém nasceu para falhar. Você não nasceu para falhar, você não nasceu para errar. Não tenha um mínimo de dúvida, em nome de Jesus, de que você vai ser um vencedor nessa vida. A única coisa que pode fazer com que você não consiga ser um vitorioso é se você se perder no seu propósito. E é por isso que essa noite eu estou aqui. E se tem alguém aqui hoje que não conhece o seu propósito, essa noite você vai sair por ali sabendo exatamente ou você não acreditou no que eu falei, ou você não quer o que eu falei. Vou repetir. Não vai ter um que vai sair aqui essa noite perdido em relação ao seu propósito. Até porque é o seguinte, essa noite eu quero que você conheça o seu propósito, porque abril está chegando. E quando abril chegar, você vai ter que escolher qual é a área que você vai trabalhar, não é isso? Você não vai estar em todas as palestras, você vai ter que escolher. E para escolher, você precisa ter convicção de qual é o seu propósito. Quem quer descobrir o seu propósito aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Vamos entender isso aqui então. Deus me criou também para o meu propósito. Vamos lá. Um grupo de cientistas descobriram, cientista para quem nunca ouviu, de uma coisa chamada design inteligente. Quem já ouviu falar sobre design inteligente? Isso, tem algumas pessoas aqui que ouviram. É uma parte da ciência que acredita realmente na existência de Deus como criador de todas as coisas. É uma parte da ciência que não aceita a ideia de que uma explosão gerou todos nós. Obviamente que nós aqui da fé já sabemos disso que Deus criou, mas a ciência hoje tem mapeado toda a criação para que possa declarar a existência de Deus. E uma das coisas mais fascinantes do design inteligente foi essa descoberta. A descoberta que Deus assinou o DNA de todos nós. Acho que está acontecendo alguma coisa. Vamos entender isso aqui melhor. Olha só que coisa interessante. Quando a gente olha para a carga dos elementos químicos do DNA, porque o DNA, na verdade, eles são bases nitrogenadas que sofrem cargas, né, químicas para poder funcionar como ela tem que funcionar. Essas cargas químicas, elas são numeradas, cada uma dessas cargas são numeradas. E o que os cientistas descobriram é que existe um padrão que toda hora aparece um número. Qual é esse número? 10, 5, 6, 5. Fala comigo, vamos lá. 10, 5, 6, 5. Esse padrão sempre repete. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Então, naquela dupla hélice ali, que é o teu DNA, toda hora aparece esse padrão. E como é que funciona o trabalho do DNA? Só para você entender, eu botei isso aqui na frente. Aqui. O DNA está aqui no núcleo da célula. E aí, uma parte do DNA é cortada e levada para o lado de fora da célula, que se chama citoplasma, você conhece isso. E esse DNA corre por dentro de um lugar chamado ribossomo e há uma leitura dessas bases nitrogenadas. Ou seja, aquelas letras e aqueles números são lidos. Então, esse padrão 10, 5, 6, 5 se repete na leitura desse negócio aqui. Bom, o que eles perceberam? Ninguém sabia exatamente por que se repetia esse número, o que significava esse número, até que alguns cientistas judeus lembraram que o alfabeto judaico, ele é ao mesmo tempo consoantes ou letras, mas também números. Se você pegar uma Bíblia judaica, não tem números, os números são as próprias letras. Então eles pegaram as letras, não está voltando? Aqui. Então eles pegaram as letras, os números, 10, 5, 6, 5, e pegaram então qual era exatamente a letra correspondente ao número.
e descobriram que o 10, no hebraico, é o Yod. E descobriram que o 5 é o rei, o 6 é o Vav e o 5 é o rei novamente. Até então, né, tudo bem, assim, eles marcaram alguma coisa. Agora, o mais interessante de tudo é que esse número, essa junção, de trás para frente, é o tetragrama do nome Jeová. Em outras palavras, no seu DNA está escrito Jeová. E não está escrito em uma parte dele, está escrito em todas as partes do DNA. O que acontece então, pastor Djalma, quando as minhas células começam a produzir a proteína que faz com que todo ser vivo na Terra viva? Para nós vivermos, a célula precisa sintetizar proteína. Então o que acontece? Ela pega uma parte do DNA e passa no ribossomo. Mas ela passa como? Ela passa daqui para lá, ou seja, a leitura é daqui para cá. O tetragrama está invertido, ou seja, o nome Jeová é lido da direita para a esquerda. Então fica Rei, Vav, Rei, Yod, que significa Jeová. Então, quando o DNA passa por ali, o ribossomo começa a gritar dentro da sua célula: Jeová, 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 Jeová. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua célula faz isso bilhões de vezes ao dia. Vou repetir, sua célula faz isso bilhões de vezes ao dia, o que significa que dentro de você, o nome Jeová é gritado, nos trilhões de células que você tem no corpo, o nome de Deus é gritado: Jeová, 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 Jeová. Oh, aleluia. Deus, quando te criou, Ele assinou em você. Deus, quando te criou, Ele criou com um propósito. Cada coisa que está escrito no seu DNA define um padrão de comportamento seu. Mas não define um padrão de comportamento qualquer. Define um padrão de comportamento cujo nome assinado é Jeová. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: o que Ele vai fazer, eu assino embaixo. O que ela vai fazer, eu assino embaixo. Todo o propósito de Deus na sua vida é uma assinatura de Jeová para que você cumpra a vontade dEle. Pastor, e quando eu faço coisa errada? Ele assina embaixo. Aqui está o perigo. Porque quando você faz alguma coisa errada, você não agride a você, você agride o nome que grita dentro de você. Toda vez que você peca, você agride o nome de Jeová que está dentro de você. Porque a sua marca. Ninguém pode dizer eu sou do diabo, não tem como, porque o nome Jeová está assinado em você. Por isso nós temos que tomar cuidado. Outra coisa interessante. Deus me fez para viver uma vida de propósito, sim ou não? Agora, por que muita gente não vive uma vida com propósito? Por que muitas pessoas sofrem, não conseguem, trabalham de um jeito em que a vida delas parece estar perdida? Pastor, eu não sei para onde eu estou indo. Pastor, eu estou confuso. Pastor, eu estou em depressão. Pastor, eu estou com crise de ansiedade. Pastor, eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu estou perdido, eu não sei exatamente para onde eu estou indo. Por que isso acontece? Eu vou te mostrar agora. Deus, quando criou a gente para uma vida com propósito, Ele criou também um mecanismo que nós chamamos de alinhamento. Diga comigo, alinhamento. O que é um mecanismo de alinhamento? Por isso Jesus trabalhou isso na nossa vida o tempo inteiro. O mecanismo de alinhamento é um mecanismo neurológico. E ele se expressa aqui em duas áreas do cérebro, ali que está em abóbora. Uma área em abóbora está escrito ínsula e a outra área ACC. O que são essas duas áreas? A ínsula é a área da identidade. A gente chama de material me ou eu material. Toda vez que você se perde na sua identidade, você não sabe quem você é, essa área não tem atividade. Se você se perde, não sei quem eu sou, não sei quem eu serei, não sei para que eu vim a esse mundo, o que Deus quer da minha vida. Quando você está perdido nesse sentido, aquela área não tem muita atividade. E por que essa área é importante? Porque essa é a área que pega você e coloca você no mundo. Você só se posiciona no mundo de forma confiante e com fé se você sabe quem você é. Outra coisa importante é o ACC. O que é o ACC?
Anterior Cingulate Cortex, ou área singular anterior. Ela fica anterior ao córtex pré-frontal. Essa ponta aqui do cérebro é essa testa sua. Tem uns que tem maior do que os outros, mas é tudo aqui. Então, bote a mão assim na sua testa e diga assim, nesse lugar aqui, é onde ficam os meus sonhos. É onde ficam minhas metas. É aqui que Deus revela o meu propósito. E quando o meu propósito está aqui, eu sei para onde estou indo. Preste atenção, por que os dois ali estão em abóbora? Para identificar o aspecto de foco e definição de vida. Uma pessoa só vive de verdade uma vida de propósito, ou com propósito, se ela sabe para onde está indo e se ela sabe quem ela é. Uma vez que eu não sei para onde eu estou indo, e nem muito menos quem eu sou, ou se uma dessas áreas estiver desequilibrada, o que acontece com a vida de uma pessoa? Ela trava. E as doenças ou as enfermidades da alma abrem a janela para entrar. Então toda enfermidade de alma que você tiver e encontrar, seja síndrome do pânico, seja ansiedade, seja qualquer tipo delas, ela sempre acontece aqui. Me perco na identidade, eu me perco no meu propósito e as coisas começam a andar mal. Então Deus me deu um mecanismo de alinhamento. Que mecanismo é esse? É que quando eu desenvolvo bem quem eu sou, e quando eu desenvolvo bem para onde eu estou indo, o meu cérebro não aceita desvios de conduta e nem muito menos que as minhas emoções se entreguem. Em outras palavras, quando você vive uma vida com propósito, você é forte, caminha com Cristo, não se desvia, aguenta a tentação e vai até o final, custe o que custar. Deus criou um mecanismo para isso. Por isso a Bíblia diz que Deus, Ele não nos dá tentação além daquilo que possamos suportar. Por quê? Porque o nosso cérebro está preparado para suportar qualquer adversidade que venha a afligir o meu propósito. Por isso é importante você conhecer o seu propósito. Quem quer conhecer o propósito aqui? Levante a mão assim. Muito bem. Outra coisa importante. Não há felicidade fora do propósito. Não há felicidade. Você não vai conseguir ser completo, feliz, se você não viver uma vida com um propósito. Ou seja, se você não souber para onde está indo. A felicidade depende disso. E por que a felicidade depende disso? Porque felicidade tem lugar no cérebro. Quando você olha esse lado amarelo, está vendo ali, caminho da dopamina. Está em inglês, mas eu vou traduzir para você. Caminho da dopamina. Essa parte do córtex pré-frontal que eu disse para você, onde ficam seus sonhos, onde ficam suas metas, onde ficam a vontade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus revelado a você, esse local é recheado de dopamina. O que significa isso? Dopamina é o hormônio da felicidade. Diga comigo, dopamina é o hormônio da felicidade. Então, se você não tem projeto de vida, se você não tem sonho, se você não tem fé, se você não sabe para onde vai, o que acontece com você? Você é infeliz. Não há como sentir felicidade se você não sabe para onde está indo. Não há como sentir felicidade se o céu não estiver te esperando. Não há como sentir felicidade se você não souber que Deus tem um plano se revelando na sua vida e que algo tremendo está para acontecer. Se isso não estiver na sua mente, você é uma pessoa infeliz. Por isso Jesus, quando veio pregar na terra, Ele falava sobre o céu. Por isso Jesus, quando veio pregar na terra, Ele veio dizer quem nós somos. Ele criava tanto o futuro quanto a nossa identidade. Isso aqui foi só para te mostrar. Aqui está escrito qual é a função da dopamina no corpo. Sentido de prazer, recompensa, euforia, função motora fina. O que significa isso aqui? É que você, quando é feliz, você exerce sua atividade, seja qual for, de forma tremenda e poderosa. Quem já percebeu que quando é feliz, faz melhor as coisas? Estuda melhor, trabalha melhor. Isso aqui funciona desse jeito. Compulsão, que no caso seria buscar uma coisa sem desistir. E perseverança. Tudo isso aqui é função desse hormônio que só existe para guiar o nosso propósito. Vale a pena ou não vale viver uma vida com propósito? Sim ou não? Lê esse texto comigo.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu adoro esse texto de Jeremias, porque Jeremias está revelando, na verdade, Deus está falando através de Jeremias, um profeta, para dizer para a gente o seguinte: eu criei o propósito, então eu sei qual é o plano que eu tenho para vocês. O plano é bom, o plano não é ruim. Agora, quando é que eu encontro esse plano? Isso eu quero que você leia na sua Bíblia, aí em Jeremias 29, versículo 12. Por favor, abra você aí, por gentileza. Jeremias 29, 12. Quando é que eu me encontro com o propósito? Quando é que eu acho o propósito? Quando é que eu sei que o propósito está se apresentando para mim? Vamos lá. O que Jeremias está dizendo aqui é: eu fiz planos para vocês, e eu vou revelar, entregar para vocês. Esse plano é um plano de futuro. É um plano com esperança. Em outras palavras, eu vou dar a você a expectativa, a esperança de receber no futuro aquilo que eu tenho para você. Agora, quando é que eu encontro? Ele diz lá: vocês vão clamar a mim, vão orar a mim. Versículo 12, o que diz aí? Vai, vamos ler juntos, vai. Esse é o 12? Então lê o 13. Buscar-me-eis e me achareis. E o próximo, versículo 14. O que ele disse? Quando você me buscar de todo o seu coração, então eu serei achado. O que é ser achado? O que é esse eu ser achado? O que é esse eu ser achado? Deus disse: eu tenho um propósito para você. Construí você para esse propósito. Esse propósito é um plano que eu desenhei para a sua vida, e ele vai ser espetacular. Para que você não fique assustado, eu vou dar a você a esperança, e aqui está envolvida a fé. Eu vou te dar a esperança e fé até esse futuro chegar até você. Você não vai ficar abandonado no meio do caminho. Mas durante esse caminho, eu preciso te dizer uma coisa: viver uma vida com propósito é me buscar de todo o coração. E se você fizer isso, me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. É isso que ele está dizendo. Vai encontrar quem? O propósito. O que ele está dizendo é: o propósito está escondido em mim. Todo o propósito de um indivíduo, ele está escondido em Deus. Ele não é uma revelação de uma pessoa, de um coach, de um líder, não é de um amigo, de um pai, de uma mãe. Ninguém revela isso para os outros. A única pessoa que tem a capacidade de revelar para você o seu propósito é o Espírito Santo, que se move dentro de você. E quando você entende isso, sua vida começa a fluir. É assim que funciona. É nesse momento que sua vida é ativada. Como eu posso fazer isso de forma consciente? Quais são as perguntas? É uma coisa que eu chamo de efeito momento. Quando uma pessoa descobre qual é o seu propósito diante de Deus, ela descobre num dado momento. Deus, com certeza, marcou esse encontro aqui para a gente essa noite. Eu acredito que Deus vai fazer algo tremendo aqui na minha vida e na sua vida. Eu acredito que pessoas que entraram aqui assim, meio perdidas, assim, sem direção, vão conseguir descobrir o seu propósito de vida, porque propósito de vida acontece num momento. Você lembra de Davi? Davi estava apacentando ovelhas do seu pai. De repente chega um grupo de pessoas na casa dele, e aquele grupo de pessoas vem com Samuel. Samuel chega lá e diz assim: eu vim aqui para ungir. E obviamente que aquela unção era uma unção de rei. Todo mundo na casa sabia, eu já preguei sobre isso aqui. Todo mundo na casa sabia, porque não existia unção de sacerdote para quem não era sacerdote, nem na família sacerdotal. Então a unção só podia ser de rei.
Todo mundo estava ali esperando que um daqueles filhos que já eram guerreiros, que já eram meninos que lutavam, meninos que já estavam no exército, eram credenciados para ser rei. Todos estavam preparados para de repente receber aquela unção. Por isso não chamaram Davi, deixaram ele isolado. Mas Davi era um menino que buscava a Deus. Era um menino que fazia músicas e composições. Ele buscava a Deus de todo o seu coração. E o credencial para você achar o seu propósito não é ser bom em alguma coisa. Agora você vai entender isso. Você sabe qual é o problema de muita gente não achar o propósito? É que ela acha, ela pensa que para você achar o propósito é porque você é bom em alguma coisa. Olha, eu sou bom nesse negócio aqui, então, por causa disso, esse é o meu propósito. Quem disse isso para você? Davi, quando foi ungido rei, ele não sabia manusear uma espada. E todo rei precisa ser o guerreiro, porque ele é o chefe do exército. Mesmo assim, Deus ungiu ele como rei. Deus me trouxe aqui para dizer para você, que independente da sua preparação, Deus tem um chamado na sua vida. Preparação, ela é um despertamento no momento. Por isso eu coloquei aquilo ali. Quando a gente vai explicar sobre momento, a gente lembra disso aqui. As bolinhas estão todas paradas, mas no momento em que aquela bolinha tocar nessa daqui, nunca mais, diga comigo, nunca mais, ela vai parar, a não ser que alguém ponha a mão e pare, porque na hora que aquela bolinha bater ali, eu não sei quantos já viram isso, na hora que ela bater ali, há uma energia que vai empurrar todas as bolinhas, a última vai ser jogada lá embaixo, ela vai voltar, vai bater nessa, e assim ela vai ficar o resto da eternidade, se a gente deixasse aquilo ali. Deus me trouxe aqui para dizer para você que hoje pode ser o seu momento, que hoje pode ser o momento em que Deus vai tirar você de uma inércia, vai iluminar a sua mente, vai mostrar para você a direção, e hoje Deus vai tocar em você, e no momento que Ele tocar, todo o desenrolar da sua história gloriosa diante de Deus vai começar a acontecer. Dá para você tocar umas 3 pessoas aí, e diga para ela, eu creio que vai acontecer na sua vida. Momento, num instante, Davi estava lá apacentando ovelha e de repente chegou o sacerdote e Deus fala para ele, é esse daí, eu escolhi esse daí. Ele pegou o azeite e jogou na cabeça do menino. A partir daquele instante, a mente de Davi começou a mudar. Era um menino que só pastoreava, mas agora ele quer participar de outras coisas. O pai manda ele até o exército, para chegar no exército levando sanduíche aos seus irmãos. Mas quando chega lá, ele já tinha algo impulsionado dentro da gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se desperta para o propósito de Deus, você descobre que não é a capacitação, mas o Espírito de Deus quem te leva adiante. Você vai ser capaz de enfrentar desafios que vão aparecer diante de você, e você vai dizer, mas eu não sou preparado para isso, mas eu não preciso, porque Deus está comigo. Quando você tem o entendimento do seu propósito, as barreiras parecem não existir mais. Talvez você esteja assustado com tanto desafio diante de você, talvez você esteja assustado por uma oportunidade que apareceu, e você até negou algumas, dizendo, eu não tenho capacidade para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus te unge, quando Deus te chama, quando Ele derrama o azeite sobre a sua cabeça, quando Ele revela o propósito, quando o momento acontece, não tem impedimento para você. Davi chega lá e ele encontra, eu já falei isso aqui numa outra mensagem, ele encontra um guerreiro enorme, poderoso, que nunca perdeu uma batalha afrontando a Israel, e ele encontra todos os guerreiros de Israel com medo de enfrentar o gigante. Naquele dia ele percebe guerreiros que viraram meninos com medo de um gigante, mas quando o propósito é deflagrado, nós crescemos. Davi se apresenta diante daqueles guerreiros e diz para eles, eu vou lutar contra esse gigante. Um menino naquela tarde se transforma num guerreiro para derrubar um gigante. Essa noite Deus vai despertar pessoas, porque há gigantes enormes, tremendos à sua frente que precisam ser derrubados, e você foi escolhido por Deus para isso. Nós vamos entrar em esferas dessa nação, em que muitos que estão aqui hoje vão ser usados de forma tremenda e poderosa, e nunca iriam imaginar, porque sua família nem chegou perto disso, mas Deus escolheu você, e quando Deus escolhe você, Ele vai te capacitando no tempo.
Mas tudo começa no momento. Tudo começa num momento. Quando aquele vaso de azeite derramou-se na cabeça de Davi, Davi aceitou aquilo e disse: é para mim, eu aceito. Eu quero isso para mim. A grande diferença entre as pessoas que fazem acontecer, porque descobrem o seu propósito, é o momento da atitude, é o momento da decisão. Hoje é uma noite de decisão, é uma noite em que você precisa dizer: Senhor, eu aceito o teu propósito na minha vida. Não importa se o teu propósito me assusta, não importa se esse teu propósito é grande demais, não importa se o teu propósito vai me levar para lugares onde eu nunca imaginei ir. Eu nasci em Caxias, hoje eu viajo o mundo inteiro. Eu nunca imaginei isso. Eu não sei onde você nasceu. Glória a Deus. Povo bom demais. Eu não sei de onde você veio, querido. E também não me importa, não interessa o nome da cidade, o nome da maternidade que você nasceu, nem o nome dos seus pais, se não são conhecidos. Quando Deus te desenhou no ventre da sua mãe, Ele já sabia onde Ele ia te colocar, colocou dentro de você tudo o que você precisa para ser um vencedor, e esse hoje é o seu momento. Esse hoje é o seu momento. Davi foi ungido. Chegou diante daquele gigante e só Deus sabe o receio que ele devia estar. Mas eu sei o que é isso. Quando você é chamado por Deus, você pega uma paixão, e aqui começa a história toda. Quais são os elementos, pastor, que eu preciso ter na minha vida para que a minha vida seja uma vida de propósito diante de Deus? John Maxwell, que é um dos maiores pastores, treinadores de líderes, de pastores, dono de um dos maiores institutos de coaching do mundo, John Maxwell diz o seguinte: há 2 desafios que uma pessoa precisa enfrentar para viver uma vida com propósito. 2 desafios. Primeiro, conhecer a si mesmo. E o segundo, perder a si mesmo. Vou repetir. Primeiro, descobrir a si mesmo, conhecer a si mesmo. Segundo, perder a si mesmo. E por que ele diz isso? Porque a primeira coisa que você tem que descobrir é quem você é. O que é que Deus te fez? Quais são suas habilidades? O que é que Deus colocou dentro de você? Que paixão é essa que te move a levantar todo dia para fazer algo para Deus nessa terra? Mas, quando você descobre o seu propósito, você descobre que o seu propósito é maior do que você. Nesse momento, você se perde. O que é se perder, pastor? Você descobre que maior do que você é o propósito. Porque quando a gente se acha, né, quando a gente se encontra, você começa a ser feliz com isso, assim: caramba, olha, Deus me chamou para coisas tremendas. E você passa a ter assim, um orgulho de você mesmo. Você passa a ter satisfação de você mesmo. Você passa a dizer assim: caramba, eu sou o cara, viu? Sua mãe começa a elogiar, as pessoas começam a elogiar você, os amigos começam a elogiar, e você começa a se sentir mesmo. Até a hora em que você descobre que o seu propósito não é para você, que o seu propósito é para os outros. Ninguém recebe um propósito para si. Todo o nosso propósito é para o outro. Se você vai ser médico para cuidar de alguém, não para ganhar dinheiro. Se você vai ser pastor para cuidar de alguém, não para ganhar dinheiro. Se você vai ser um político, vai ser para defender a sua nação, não para ganhar dinheiro. Não importa onde Deus te coloque, o seu propósito não é para você. E quando você descobre isso, você se perde. No sentido de que você não é mais a prioridade. A prioridade agora é o reino de Deus na sua vida. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Davi, quando descobre isso, ele descobre reinando. E ele diz isso. Ele diz: se eu preciso me gloriar de alguma coisa, é de gloriar de que Deus me deu a honra de ser líder do seu povo. Ele fez tanta coisa para chegar onde chegou. Mas aquele momento em que ele assume, ele diz: eu estou aqui por misericórdia de Deus, porque senão eu não estaria. Deus vai te levar em lugares que você jamais imaginou ir. Deus vai te dar realizações que você jamais imaginou ter. Você vai ficar exposto a coisas que você jamais pensou em ficar. Um dia você vai pregar daqui de cima e eu vou estar ali embaixo te ouvindo e louvando a Deus e adorando com as palavras que irão sair da sua boca. Mas escute isso: quando isso acontecer, você estiver vivendo por um propósito,
você não estará aqui se alegrando por estar aqui, mas você vai estar aqui se sentindo honrado por estar aqui, porque quem faz na verdade não é você, é Deus quem faz tudo isso. Davi chegou aonde chegou, a reinar o povo e cumprir o seu propósito. Ele chegou porque trabalhou muito, ele chegou porque tudo deu certo na sua vida. Pastor, então quer dizer que uma maneira da gente perceber se a gente está vivendo o propósito de Deus é quando tudo dá certo? Não. Você pode viver o propósito de Deus e tudo está dando errado. Esse é o ponto que eu queria encerrar aqui para você poder não se perder, porque há muitas pessoas que dizem assim: puxa pastor, como está tudo dando errado na minha vida, eu acho que eu não encontrei o propósito de Deus na minha vida. Deixa eu falar para você então de um outro personagem da Bíblia chamado José. José foi o 11º filho de Jacó. Você conhece a história de José? Quando José começou a se desenvolver e a crescer, Deus já tinha um plano na vida de José. Aliás, quando Deus nos faz, Ele primeiro faz o quê? O propósito. Quando ele nasceu, Deus colocou nele tudo o que ele precisava para ser o líder que Deus queria fazer nele. Mas acontece que ele não era o filho, o primogênito. Aliás, ele era o 11º, então do primogênito ao 11º falta. Ainda tinha muita gente na fila. Deixa eu dizer uma coisa para você, pode ter 1 milhão de pessoas na sua frente. Quando o propósito de Deus brotar na sua vida e ele começar a deflagrar e você viver por um propósito, você vai ver que a fila vai passar e você vai chegar em primeiro lugar mais rápido do que você imagina. Glória a Deus que uns 4 pegaram essa palavra aqui. Você não vai enfrentar a fila igual aos outros. Davi venceu acertando muitas coisas. E José não teve tempo de acertar. José recebe de Deus, e é isso que acontece. O momento de José é o momento do seu sonho. Deus dá a ele o sonho dizendo: olha, esse é o sonho que eu tenho para você. Você vai ser o líder do seu povo, né? O seu pai vai passar o cajado para você. Esse foi o sonho de José. Todos os seus irmãos, toda a sua família vai se dobrar diante de você. O seu propósito é liderar. Tem muitas vezes que Deus mostra alguma coisa a você, mas ninguém acredita. Já aconteceu isso com você? Tem muitas vezes que Deus fala assim: olha, vou te levar a lugares assim tremendos. Tem gente que olha para você e fala assim: é ruim, hein? Às vezes Deus abre caminhos, abre portas assim: olha, eu vou te levar e vou te colocar ali. Deus está te mostrando, te dando sinais para você saber aonde você vai chegar. Mas tem pessoas que olham e falam assim: impossível. Porque ninguém na nossa casa, ninguém nesse bairro, ninguém nessa família, ninguém onde a gente mora já chegou aqui nesse lugar. Tem que dizer uma coisa para você: propósito de Deus não tem a ver com geografia. Propósito de Deus não tem a ver com possibilidades. Propósito de Deus não tem a ver com histórico familiar. Propósito de Deus é uma assinatura no cartório do céu, revelando quem é o dono daquilo que Deus fez. E na assinatura está o seu nome. Deus colocou algo para você fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. José recebe o sonho, mas o seu pai tinha tido a revelação de fazer a túnica. O que tem a ver a túnica com o sonho? Tudo. A túnica que foi feita por Jacó foi uma túnica sacerdotal. Túnica sacerdotal é a túnica de quem é líder da família. Então o pai, quando dá aquilo para José, ele está dizendo: você vai me suceder na liderança da família. Por isso os irmãos ficaram com ódio dele, por isso os irmãos ficaram com raiva dele. Mas preste atenção, José jamais usaria, por que eu digo isso para você? Pelo tipo de temperamento que a gente consegue ver em José. Ele jamais aceitaria ficar numa posição assim de melhor do que os seus irmãos, a não ser que os seus irmãos aceitassem, e aquilo seria quase impossível. Por isso, quando o pai começou a fazer a túnica, sem que José soubesse, Deus então dá um sonho a José, para dizer para José o seguinte: quando a túnica chegar na sua mão, você vai usar. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer para você? O propósito de Deus para a sua vida é grande, mas quando Ele se revelar, não tenha medo, tome posse e vá em frente. Tome posse e não tenha medo, mesmo que seja criticado, mesmo que seus irmãos tenham inveja, mesmo que as pessoas ao lado, os mais medíocres, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, diga para você: eu não acredito nisso. Pegue a túnica e vista, porque Deus tem um plano grande, maravilhoso, e Ele te fez para isso. Ele te fez para isso.
Ele te fez para isso. José talvez tivesse medo. Será que eu tenho algum pianista aqui? Tem, não tem? José talvez tenha feito você com medo. José não, teu pai, tua mãe, tua família, a vida. Assim aconteceu com José. José era um menino que tinha receio, tinha medo. Como é que Deus resolve essa história de José? Como é que Deus faz com que as coisas de José se cumpram? Ao invés de fazer como Davi, abrir as portas para que tudo acontecesse, Deus fez o inverso. Deus foi fechando portas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas aqui que as portas estão fechadas, mas esse não é um sinal de que o seu projeto está falhando. Isso é um sinal que Deus está movendo você. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem uma outra maior preparada. Quando Deus mostra um caminho que está escuro, é porque Ele tem um caminho de luz para você passar. Quando seus irmãos disseram que não dava para você, significava que eles não iriam te ajudar. Por isso Deus te pegou e te moveu para um outro lugar. Eu trabalhava numa empresa assim, na idade de vocês, eu comecei trabalhando com 14 anos de idade como boy. Naquela empresa eu era um dos boys da empresa, office boys, aquele menino que corre para cima e para baixo com envelope entregando para tudo que é canto. Todo aquele grupo que estava ali trabalhando junto comigo eram pessoas que não tinham sonhos, não tinham metas, não tinham visão de chegar a lugar nenhum. Aí um dia o meu chefe me chama e diz assim: eu estou oferecendo você para uma outra empresa. Ele disse: mas como assim? Eu não entendi o que o senhor falou. Eu estou oferecendo você para uma outra empresa. Você não vai trabalhar mais aqui nesta empresa. Eu trabalhava no Unibanco, num banco. E você não vai trabalhar mais no banco, porque banco tem limite para crescer. Banco você só consegue ir por um caminho: gerente, diretor, presidente do banco. Mas até chegar nesse caminho, você tem que passar num funil de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu vejo que você tem dom e tem talento. Eu não quero que você sofra, que todos esses meninos aqui vão sofrer. Muitos não têm sonhos, porque sonhar aqui dentro é quase impossível. Não dá para sonhar no meio de pessoas medíocres. Eu vou tirar você daqui e eu vou oferecer você para uma outra empresa. Eu cheguei em casa chorando, disse para minha mãe: mãe, o meu chefe eu acho que está me demitindo. E aí ela ligou para ele e ele explicou: não senhora, eu não estou demitindo seu filho, eu estou oferecendo ele para uma empresa melhor. Lá nessa outra empresa, a empresa vai investir nele. Lá nessa outra empresa ele vai aprender, porque eu tenho certeza, daqui a pouquinho ele está entrando na faculdade. Ele precisa crescer, ele precisa aprender, ele precisa avançar. E aonde ele está, ele não vai conseguir crescer. Deus pegou José do meio de seus irmãos medíocres e levou José para o Egito. O Egito era o berço da civilização. Lá ele ia aprender matemática, geografia. Lá ele ia aprender política. Lá ele ia aprender a ser gente. Lá ele ia aprender a governar. Deus queria levantar um governante, mas como treinar um governante no deserto, aonde não tem nada para aprender? Deus está movendo na sua vida aqui hoje. Hoje Deus vai dar revelações aqui. E Ele vai revelar o seu propósito. E o seu propósito, não se assuste, pode ser que não seja onde você está hoje. Talvez o lugar onde você está trabalhando hoje vai mudar. Talvez o lugar onde você está estudando vai mudar. Talvez o lugar onde você está sonhando viver a vida inteira não será esse lugar que Deus vai te plantar. Eu saí do Unibanco, fui para uma empresa chamada Aracruz Celulose. Foi a primeira empresa no Brasil a implantar ações na Bolsa de Valores de Nova York. E eu fiz economia e fui uma das pessoas que ajudei a colocar aquelas ações no mercado. Me tornei um profissional valioso no mercado e comecei a crescer, até depois me tornar um empresário. Deus sabe o que faz. Se portas se fecharam para você hoje, é porque Deus tem planos. Lembra? Eu tenho planos a teu respeito. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu tenho planos a teu respeito. Você hoje não vai conhecer o plano de Deus. É impossível conhecer. Pastor, então o que eu faço? Se entregue a Deus. Ame-o de todo o seu coração. Se entregue a Ele. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida.
Não ande por aí com medo, com ansiedade, com pavor, não sabendo o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia o seu mal. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Busque a Deus de todo o coração, e o teu coração vai guiar as tuas atitudes, porque quando o Espírito Santo está dentro de nós, é Ele quem nos guia, é Ele quem dá a direção. Fique de pé no seu lugar.